Passamos a apresentar os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Narração, Paulo de Moraes. Em verdade vos digo, acrescentava Jesus, falando de João ao povo, que nenhum dentre quantos hão nascido de mulheres foi maior que João Batista. Mas aquele que for o menor no reino dos céus é maior do que ele. Expressando-se desse modo, Jesus procurava impressionar fortemente os homens materiais e atrasados a quem se dirigia. Apresentando-lhes João, que tão grande era na terra, como inferior ao que menor fosse no reino dos céus, intentava desenvolver naqueles homens as aspirações por esse reino e o desejo de alcançá-lo, ouvindo e guardando as palavras do precursor e as suas próprias palavras, seguindo os caminhos que ambos traçaram. A diferença estabelecida entre João encarnado e João Espírito dizia respeito aos entraves da matéria. Por mais elevado que seja, o espírito sofre sempre a influência do corpo que o constrange. Mas por isso mesmo, o Senhor não se serve de uma só medida, como fazeis, para julgar dos atos de seus filhos. Quantas vezes anatematizais o vosso irmão por faltas humanas derivadas da organização da máquina e fechais os olhos às faltas graves provenientes de desvios do espírito? João humanizado era naturalmente menos do que João Espírito, e Jesus, comparando-o ao menor no reino dos céus, queria que o homem compreendesse a diferença que existe entre o espírito livre de entraves e o espírito aprisionado no corpo. Além disso, afirmava indiretamente, e sob um véu que só a nova revelação levantaria, que fora da humanidade, ele, Jesus, era superior a João. As palavras "Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que se esforçam são os que o conquistam", encerravam uma figura destinada a fazer sentir aos hebreus que os que pretendiam ser os únicos a alcançar o reino dos céus eram incapazes de entrar nele. Tais palavras, repetimos, foram empregadas figuradamente, porquanto o espírito culpado jamais gozou, nem jamais gozará da felicidade celeste, enquanto não se houver transformado. E os que se esforçam são os que o conquistam, dizia Jesus, porque os fariseus e os escribas pretendiam que só eles alcançavam a paz do Senhor por praticarem ostensivamente uma lei que com o coração violavam. Alardeando a posse de todas as graças de Deus, não arrebatavam eles aos olhos da multidão ignorante a morada eterna? Não havia da parte deles nenhuma tentativa, nenhum esforço. Na maioria, era o que são os vossos filósofos, os vossos espíritos fortes, os vossos crentes que em nada creem. Cegavam a massa popular, chamavam a si as honras e os proveitos terrenos e também usurpavam, à vista daqueles pobres cegos, a felicidade e a paz do céu. Pois todos os profetas e a lei, até João, o predisseram. E ninguém escutou os profetas, ninguém procurou verdadeiramente ganhar a morada celeste.
todos pelo pensamento a usurparam. O João que tinha que vir, veio. Os publicanos constituíam a classe dos empregados subalternos, que, obedecendo aos chefes da sinagoga, arrecadavam os impostos, desempenhavam, portanto, funções que sempre despertam a animosidade popular. Eram os mais humildes, receberam com o povo a palavra de João e, conseguintemente, o batismo de penitência. Os fariseus eram os sectários orgulhosos que cumpriam as mais difíceis prescrições de Moisés com o fim exclusivo de demonstrar a sua supremacia. Os doutores da lei eram os que preparavam e punham sobre os ombros de seus irmãos fardos que eles não ousariam tocar com o dedo. Os fariseus e os doutores da lei, acastelados no seu orgulho, rejeitaram a palavra de João, repeliram os desígnios de Deus para com eles, desprezando a ocasião que se lhes oferecia de entrarem no caminho que conduz a Deus. O batismo era um emblema, mas a palavra de João era o meio. A lei e os profetas vigoraram até ao tempo de João. Desde então, o evangelho do reino de Deus é anunciado, e todos, à força, aderem ao evangelho. A força é uma linguagem figurada, no sentido de que ninguém se aplica a fazer o que deve para alcançá-lo. Desde João até os vossos dias, o reino de Deus é pregado. Como aqueles de quem falava Jesus, cada um trabalha por criar para si um reino da terra e força o reino do céu, isto é, faz da hipocrisia ou do anátema um meio de conquistá-lo, mas ninguém procura penetrar nele para lá se manter. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os Quatro Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin.